Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Domingão, meu irmão, domingão. Um tempo nublado aqui no nosso Rio de Janeiro. A essa expectativa das chuvas e eu aqui com vocês para bater um papo sobre honorários na advocacia. Já vejo aí a galera entrando, Jurídico Cripto, Barretão chegando aí, Wellington, Atalício. Deixa eu salvar aqui, fixar o tema da nossa live, nosso bate-papo. Bom dia, Sandra, bom dia. Bom dia, Sérgio Quaglia, meu irmão, beleza? Leandro Chaves, bom dia, querido, como vai? Bom dia, galera. Vocês são um bando de tarado, domingo, 10 da manhã, e vocês aqui tomando café comigo. Bolívar, meu irmão, bom dia, salve, 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 simpatia. Beleza, pessoal, vamos trabalhar. Prometo que eu vou mentir agora. Eu falo assim, eu prometo que a gente vai ter um papo rápido. Aí começa o papo, e o papo não é rápido. Então, mas eu vou me esforçar para liberar vocês aí o mais rapidamente possível. O Atalício falou que acordou às 8 para não perder. Eu acordei hoje às 6. Não é normal, eu gosto de dormir, mas hoje fui expulso da cama pela minha cabeça. Cheio de ideias boas aí para dividir com vocês nesse nosso bate-papo de hoje. Eu vou contar com a participação de vocês nos comentários aqui, porque é algo sobre carreira, então eu queria ouvir também um pouquinho, né, ler aqui um pouquinho de vocês também. Cirão, bom dia, meu irmão. Ciro estava ansioso para assistir essa live. Você não vai se arrepender, Ciro, de ter dedicado seu tempo aí para estar aqui comigo hoje. Tenho certeza disso. Bom, vamos lá. A gente precisa de algumas premissas para bater esse papo. Esse papo não é um papo para fracos, assim, porque eu vou mexer em feridas e a gente vai falar de coisas que vão incomodar. Tá? O objetivo maior, inclusive, é gerar incômodo em vocês. Quando eu proponho trazer ideias de mudança de carreira para pivotar projeto de vida e tal, eu faço isso, eu só consigo atingir esses objetivos se eu gerar incômodo em vocês. Se eu não gerar incômodo, não é suficiente, né? Porque o conforto, ele mantém a gente, mesmo que num lugar ruim. Isso vale para tudo. Isso vale para onde a gente mora, isso vale para nossas relações conjugais, nossas relações de amizade. O conforto mantém, ou a aparência de conforto, mantém a gente onde a gente está, mesmo que onde a gente esteja não seja um lugar tão bacana assim. Pensem nisso para começar. Segunda coisa, a gente vai ter que tratar de uma realidade que é sincera e triste, mas é uma realidade, como diz a música do Metallica, sad but true. Nós temos quase 1.400.000 advogados no país. Eu disse, vou repetir, 1.400.000, quase 1.400.000 advogados no país. Antes aí do primeiro trimestre, eu tenho certeza que esse número já foi atingido. Você acha, e eu estou perguntando para você, que todos esses 1,4 milhão de advogados vão ser bem-sucedidos? Eu estou perguntando para você. Vocês acreditam que esse número expressivo, que leva a marca de cerca de 170 cidadãos por advogado, em média, você acha que todos eles vão ser bem-sucedidos? Galera, não. Ponto, cara. Assim, isso tem que ser dito, sabe? É a verdade. Alguns vão e outros não. Isso vale, obviamente, para todas as profissões. Só que, em algumas profissões, a coisa é mais gritante. Algumas profissões, por exemplo, dificultam mais o enriquecimento. Permitem o enriquecimento, mas dificultam mais o enriquecimento. Por exemplo, educação física. O profissional de educação física pode enriquecer? Pode, todos podem. Mas é uma característica da profissão uma remuneração que não é tão elevada assim, ok? E de novo, esse é um bate-papo feito para quem tem estômago, não é um bate-papo para fazer carinho.
Então vocês vão ouvir coisas verdadeiras antes de eu falar com vocês sobre como vocês vão mudar a carreira de vocês na advocacia, principalmente tirando do ombro a pesada advocacia de partido e colocando no lugar dela uma advocacia mais gourmetizada no direito societário, por exemplo, no direito empresarial, ou até em outro ramo, mas que vocês vão entender essa lógica que eu estou passando para vocês. Professor, meu amigo, meu afilhado de casamento, Alexandre Flecha, meu amigo, que honra você por aqui, querido. Beijo nas suas meninas aí. E aí, pessoal, voltando aqui, pensem comigo. Se eu sei que nem todo mundo vai conseguir vencer na sua profissão, seja ela a engenharia, seja o direito, seja a contabilidade, seja a educação física, por que eu tenho que ser um dos mal remunerados? Ou até sendo um pouquinho mais estúpido, um dos mais derrotados? Por que tem que ser eu? Cara, você precisa fazer essa pergunta para você mesmo. Assim. Por que você olha na internet e você vê um advogado com um carrão? Eu não estou falando de ostentação, não. Estou falando de vida verdadeira, tá, pessoal? Não estou falando de quem aluga carro para fazer vídeo e vender na internet, não. Vida verdadeira. Você vê o cara com um carrão, ou o cara fazendo uma viagem bacana, postando uma viagem de primeira classe e tal. Por que ele tem que ser o bem-sucedido e você não? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para dentro da gente, cara. Porque eu me fiz essa pergunta, entendeu? E, cara, tem gente que ganha dinheiro com a advocacia. Por que eu não vou ganhar? Essa pergunta tem que ser feita. A próxima é entender que nem todo mundo vai ganhar. Essa porra vale pra tudo, cara. Essa porra vale pra bicho, cara. Na savana tu vai ter uma porra de uma galera de leão lá. Você acha que todos os leões são, todos eles super poderosos, cara? Porra, não, até entre o rei da selva, entre a comunidade do rei da selva, vai ter um que vai ficar para morrer, para servir de presa para os outros. Não tem jeito, cara. Isso vale para tudo. Tem barata que passa aqui na minha casa aqui de noite, às vezes aqui espertona. Tem outras que são lengo-lengo, meu irmão. Eu meto a porrada. Vale para tudo. Para tudo você vai ter os que vão mais, para tudo você vai ter os que vão menos. Inclusive para o ser humano, inclusive profissionalmente. Então, essa é uma realidade que precisa ser dita antes da gente cogitar falar de advocacia de partido e migração de carreira. E a gente vai falar. Só, por favor, não esquece de compartilhar essa live aqui no aviãozinho com outras pessoas que você acredita que possam ter interesse de conhecer esse bate-papo aqui desse nosso café da manhã. Maravilha. E qual é a diferença que pode fazer isso ser diferente para você? O que você precisa fazer para fazer diferente? O que você está fazendo de errado que está fazendo não dar certo até aqui? Vamos pautar esses assuntos. Existem vários motivos. Um deles que não é exatamente o bate-papo de hoje, no máximo farei um comentário ou outro rapidinho, mas é a tal da síndrome do impostor. Eu fiz uma live muito bacana sobre a síndrome do impostor e os honorários no planejamento sucessório. A gente precisa acreditar que a gente tem algo bom para entregar a ponto de poder cobrar bem. E não é fácil isso. Na semana passada, foi essa semana ou semana passada? Eu fiquei até com dúvida agora. Mas, de cara, assim, eu atendi dois contatos diferentes sobre planejamento sucessório. Duas mentorias diferentes. Um advogado me ligou propondo uma parceria num projeto de planejamento e eu perguntei se ele já tinha engendrado honorários com o cliente. Ele falou que tinha mandado uma proposta que o cliente não tinha aceito ainda, mas que ele estava negociando. E perguntei quanto, ele disse R$900 mil. Eu, que não tenho medo de pedir dinheiro, eu não tenho medo de botar preço, né, de honorário, não tenho. Eu olhei e falei, rapaz, você tá firme, gostei. Pediu 900 conto, meu irmão, R$900 mil para fazer um projeto. Pô, não fechei, o cara voltou com 300, eu falei, 300 já estaria bom para esse projeto, mas você não vai poder fechar por 300, vai fechar por uns 450, 550, e até mesmo para reduzir para esse número, você vai ter que reduzir o escopo do trabalho. Para não parecer que você tentou levar do cara algo por 900 que você podia fazer
por menos. Não me lembro, Christian, era alto, tá, Christian? Aliás, quando ele depois me falou um pouquinho sobre a família, era uma empresa familiar para fazer reestruturação, o faturamento, inclusive, era altíssimo. Então, o número não estava incompatível não, tá, Christian? Depois, quando ele conversou comigo e tal. Mas beleza. 1 ou 2 dias antes, eu tinha feito uma mentoria com 2 advogadas que estavam com um projeto de planejamento sucessório. Patrimônio bom, cara. Patrimônio de 100 milhões. Quantas meninas cobraram? Porra, 30 mil, sei lá, 40 mil. Eu falei, puta merda, não acredito nisso, cara. Ah, não, professor, na minha região, assim, a gente até já conseguiu melhorar um pouquinho, porque tem muita... Então, o que eu percebo, assim? Repare, 2 advogados diferentes, né? 2 advogadas sócias aqui, um outro escritório acolá, ambos atingindo um público de alto padrão de patrimônio, e um pediu 900 mil, não conseguiu fechar ainda, mas vai fechar por uns 500, chuto eu, e a outra pediu 30 mil. Qual foi a diferença? Bom, tem vários fatores. Um deles, a síndrome do impostor. Achar que não está pronto ainda para cobrar muito dinheiro sobre o seu próprio serviço. Então, um dos grandes vilões do crescimento profissional é você não se sentir pronto e capaz para vender caro. Síndrome do impostor. Outro vilão, e é sobre ele que a gente vai falar hoje, agora começa o nosso papo verdadeiramente de hoje, do tema de hoje. Outro grande vilão é a nossa necessidade de caixa, tá? O dia a dia, os boletos que nós temos que pagar no dia a dia. Porque quando você tem que pagar contas, e todos temos, mas você não tem ainda esse dinheiro na mão, preste atenção nessa parte, por favor. Você não tem o dinheiro na mão para pagar essas contas, você acaba tendo que se sujeitar a contratações que você provavelmente não faria se você não precisasse desse dinheiro para pagar a conta. Olha só, que loucura. Mas o que eu vou dizer, para ganhar dinheiro, você precisa ter dinheiro. Olha só, de novo, que loucura. Porque se um dos maiores obstáculos que tem para a gente mudar o patamar na advocacia é a gente não ter que se preocupar com as contas do dia a dia, não ter que se preocupar se, eu vou conseguir pagar o aluguel ou não, pagar ou não. Se esse é um grande vilão, eu preciso ter isso para que eu possa não me preocupar com isso e, consequentemente, na hora de negociar honorários, eu não preciso fechar. E aí você gera uma posição de mercado que é uma das melhores posições de mercado para tudo. Prestem bem atenção, gente, para tudo. Que é você se tornar mais importante para o cliente do que o cliente para você. O dia que vocês entenderem que quem está pedindo favor é o cliente, quem precisa mais de você é ele, cara, o dia que isso acontecer, muda tudo. Flavinha perguntou uma pergunta ótima aí. Flávia foi a vencedora do sorteio da penúltima turma do EPS, cursou aí a turma 4 do 2023. Mesmo para quem está iniciando, cara, o raciocínio tem que ser sempre esse. A forma e o tempo de condução é que vai mudar aqui. E aí eu vou mostrar isso para vocês, tá, Flávia? Então você fala assim, você fala isso hoje, né? Não é você que está falando com deboche assim, Flavinha, mas quando eu publico alguma coisa sobre honorários na internet e tal, sempre tem, você fala isso hoje, que você é bem sucedido. Eita porra, mas hoje só existe porque teve ontem. O meu hoje não caiu de paraquedas. Né? Meus pais são classe média baixa. Eu não tive ninguém do direito ali. Então, perceba, se você viver o tempo todo precisando fazer dinheiro para pagar as contas do dia a dia e, consequentemente, tendo que fechar contratos que você não gosta e depois se arrependendo disso, e assim, cara, você jamais vai sair dessa prisão onde você se sente hoje, provavelmente, onde você se sente. Tá? É entender que você não pode ter medo de perder cliente, né? Como o Leandro Chaves muito bem colocou aí, não ter medo de perder cliente. Por enquanto, vocês estão comigo? Estão
entendendo o começo da lógica? E aí, vamos colocar agora nesse dendê, nessa história, o tema central da live, que é o cliente CNPJ de partido. Quem aqui tem cliente CNPJ de partido? Comenta aí. Porque agora eu vou fazer uma confusão na cabeça de vocês, propositalmente. Qual é o problema do cliente de partido, da advocacia de partido para pessoa jurídica? Dificilmente pessoa física tem partido, é raro, muito raro. Normalmente é um cliente CNPJ. Qual é o problema? É porque o cliente de partido, aparentemente, resolve aquele problema anterior que eu acabei de falar. Olha só, se eu acabei de provar para vocês rapidamente, que o grande problema para a gente conseguir fechar ou deixar de fechar contratos altos, não ficar aceitando cliente bosta, não aceitar cliente merda, processo bosta, é a gente ter condições de pagar nossas despesas ordinárias, porque aí, estando com as despesas pagas, ordinárias, eu tenho a tranquilidade de dizer não para os clientes. A advocacia de partido parece servir e ser a melhor opção para isso, porque a advocacia de partido é fixa. Olha a contradição que a gente vai entrar agora. E por que eu faço tanta questão de falar esse assunto? Porque é fácil da gente perceber que a gente precisa do mensal. O problema é a gente ficar nele. A ideia de ter a receita recorrente é maravilhosa num primeiro olhar. E quando a gente vê, a gente está naquele casamento chato, que ninguém transa com ninguém, que não tem uma saída especial, que não tem uma viagem bacana, que você tem que suportar o seu cônjuge. Mas calma, eu estou falando da relação com o seu cliente. A verdade é que a advocacia de partido é um mal necessário, transitório. A advocacia de partido não pode se tornar, como disse o Ciro, um vício para você. Porque o que acontece? Eu não sei quanto cada um de vocês aqui dentro ganha. Eu não sei. Assim, eu já fiz pesquisa com os meus alunos, eu tenho uma ideia de média de quanto, de um modo geral, né? Não nominativamente falando. Mas eu não sei quanto cada um de vocês aqui ganha. Mas se eu perguntasse a vocês assim, querida professora, amiga Amanda Mesquita, está com curso junto com a André Santa Cruz sobre a nova IN do DREI, sobre direito registral empresarial. Amanda, que assim como a André Santa Cruz, foi diretora do DREI e muita coisa fez por nós lá. Né? Então, vamos pensar o seguinte. Cara, imagina que você hoje tenha 10 clientes te pagando R$4.000 por mês com a advocacia de partido. 10 clientes te pagando R$4.000 por mês com a advocacia de partido. Todo mês você sabe que você tem 40 pau no teu escritório para te bancar, para tua vida. É ruim? Eu estou perguntando. É ruim ter 40 mil por mês? Certos? É ruim? Responda. Responda. É ruim ter 40 mil mês certos, fixos? Você acha isso? Pode responder sincero assim. Eu não acho ruim. Eu não acho ruim. Eu não posso achar ruim ter 40 mil mês certos na minha conta. Não posso. E aí o Felipe já jogou, né? Parece ótimo, né? Mas acredite, são os piores 40 mil que você pode ter na sua vida. Porque não são 40 mil líquidos, né, Ciro? São 40 mil brutíssimos. E aí, o que é esse brutíssimo? O que você precisa fazer para entregar para 10 clientes empresariais que te pagam cada um 40 mil por mês? Né? O que você tem que fazer? Muito. Tudo.
Os clientes de advocacia de partido, com exceções, e exceção só serve para confirmar a regra, mas, porra, vamos trabalhar em cima da regra. O cliente de partido quer tudo de você. O cliente de partido, meu irmão, quer barba, cabelo e bigode. O cliente de partido quer carinho. O cliente de partido quer a tua alma. O cliente de partido acha que você é obrigado a fazer tudo por ele. Ele caga e você limpa a bunda dele. Porque eu sei o que é isso. Eu tive bastante cliente de partido. Ainda tem um ou outro no escritório. Então, na medida em que você tem um cliente que te paga 4 mil por mês, eu botei 4 mil porque eu sei que a realidade de micro e pequenas empresas é o cara botar um mensalzinho de 2 mil, 2 salários e tal. Ó, a Aparecida Medeiros, eu tenho um que me paga 30 mil por mês, maravilhoso, e tá me exaurindo. Por quê? Olha que lindo comentário, cara, que maravilhoso, assim, porra, o Aparecida, maravilhoso. Repare, porque se ele te pagar 30 mil por mês e ele te consumir quase todo o seu tempo, é o pior cliente que você tem na vida. Pô, mas ganhar 30 mil não é tão ruim assim. Não, não é tão ruim, mas você vai ganhar 30 mil a vida inteira? Aí a gente volta àquele papo do leão da savana. Porra, se eu tenho quase 1 milhão e 400 mil advogados no país, se eu sei que nem todo mundo vai vencer na vida, por que que ele tem que vencer e eu não? Por que que ele tem que andar de primeira classe e eu não? Por que que ele tem que viajar para onde ele quiser e eu não? Então, a gente tem que pensar que a gente pode. E aí, quando você entra na ciranda do conforto, tudo papo que a gente está tendo que está conectando, hein? Se você prestar atenção, quem está desde o começo está percebendo, estou conectando. Que o conforto é o pior lugar do mundo. E aí vamos voltar para os 10 clientes de 4 mil. Cara, para você entregar advocacia de partido para 10 clientes, meu filho, tem que trabalhar para os cacetes. É ação de consumidor, é ação trabalhista, é a execução fiscal, é o administrativo tributário, é o administrativo, é a ação pessoal do cliente. Aí o cliente faz uma viagem bacana, mala extraviada, tá você lá fazendo ação de jeque de extravio de bagagem. Nessa medida, você pode ter os 10 clientes te pagando 4 mil por mês. Você pode ter até um pagando 30. A única maneira que você enxerga de ganhar mais dinheiro é tendo mais clientes te pagando outros 4 mil. E aí, acabou. E aí você levou a sua vida, não é só a sua carreira não, você levou a sua vida para uma escravidão. Porque o que eu tenho defendido muito é que o sucesso não está no dinheiro propriamente dito, mas na qualidade de vida que você leva com o dinheiro que você tem. Isso é sucesso. Você pode ganhar 40 mil por mês. Se você trabalha pouco, tem uma vida tranquila e vive bem assim, tá lindo. Por isso que muita gente faz concurso público. Porque aí tem uma rotina de trabalho, não que trabalhe pouco necessariamente, mas tem uma rotina de trabalho, tem um período de férias prolongado, que consegue se organizar e tal. Agora, não dá para você viver para trabalhar o tempo inteiro. Mesmo que isso remeta algum bom dinheiro para você. Porque esse bom dinheiro é caríssimo para você. Então, eu tenho amigos que advogam, que tem receita do escritório mensal tranquilamente de 100, 100 e poucos mil, mas que trabalham de segunda a segunda. Domingo, no almoço de família, eles estão lá tendo que resolver coisa de cliente. Ah, não, estou só acabando aqui um prazo, não sei o quê. E outra coisa, para você ter esse volume de trabalho, você vai pensar em contratar pessoas. Aí você vai contratar advogados para trabalhar com você, para que eles possam atuar na advocacia de partido contigo para atender esses clientes. Como a advocacia de partido é muito volume de trabalho com remuneração em tese pequena, o que vai acontecer? Você vai consumir boa parte da tua renda com a tua despesa operacional de pessoal. E aí o teu líquido é desse tamanho.
Em dado momento você tem 20 clientes de partido te pagando 4 mil cada um. Você tem uma receita de 80 mil, mas gasta 40 e te sobram 40. Pô, Pablo, de novo, 40 é bom. Eu sei que 40 é bom, porra! Eu sei, não é tudo que é ruim, não. Mas você tá preso. Mas você tá preso. Barulhinho que Dani fez um café aqui pra ela, vai fazer um pra mim também na sequência, né, Café? Aí você tá preso. Ó, vou deixar ela braba comigo, ó. Dá um bom dia, ó. Eu sabia que ela ia me xingar. Nem apareceu direito, cara. Só para dar um alô, um bom dia pro pessoal. Então, pessoal, voltando aqui, depois de Daniele ficar brava que eu filmei ela rapidinho aqui, sacanear, pensa comigo agora e vamos tentar encontrar o caminho. Porque assim, acho que vocês já entenderam o problema, né? Eu comecei essa live dizendo, vamos falar sobre mudança de carreira na advocacia. Vou falar coisas que vão incomodar vocês. Eu não vim para fazer carinho. Até porque se eu não gero desconforto, você não tem um estímulo de mudança. Então eu preciso gerar desconforto. Disse a vocês, somos quase 1.400.000 advogados, mesmo. É muita gente para todo mundo ser feliz. Não tem jeito. O sol não vai nascer para todos. A dúvida é, por que tem que nascer para o outro e não nasce para você? Eu tenho certeza que das pessoas que estão nessa live agora, tem cerca de 100 pessoas aqui agora, nem 10% vão aplicar o que eu estou falando. E tudo bem. Está exatamente na média da savana. Entendeu? Dos animais que vão sobreviver e dos que vão morrer. Tô nem aí. Porque não dá para todo mundo se dar bem. Outro dia me perguntaram assim, Pablo, e se todo mundo aplicar a tua técnica? Aí todo mundo vai enriquecer com a advocacia? Aí eu falei, relaxa. Não existe todo mundo dar certo. Não existe. É simples assim, porque é da diferença dos seres, é da diferença dos indivíduos, sejam eles indivíduos cachorro, leão, zebra, peixe, a porra toda. Agora, vamos lá. Como é que a gente reverte isso? E aí vale até a pena você ou anotar bem na cabeça ou anotar num papel. Como é que a gente reverte isso? Você precisa passar a ganhar mais com o seu cliente de partido e ter menos cliente de partido para que você possa começar uma migração de carreira, uma migração de entrega. Presta atenção. Migração. Como? Eu vou aumentar o preço dos clientes que eu tenho. Já vou dar a dica de como fazer. Tá? Eu vou aumentar o preço dos clientes que eu tenho. Com isso, eu vou perder alguns clientes. Eu faço de uma maneira em que eu vou manter a minha receita e reduzir o meu trabalho. Ao reduzir o meu trabalho, eu terei tempo para projetar novos negócios. E ao reduzir o meu quantitativo de clientes, eu tenho tempo até para mim, mesmo que seja para ficar à toa. Como é que você faz isso? Quem tem cliente de partido aqui, calcula o quanto trabalha para cada cliente? Vocês têm esse cálculo? Vocês costumam fazer o controle de time sheet dos clientes? Eu estou perguntando a vocês. Muito provavelmente não, porque eu também não fazia, até porque controlar tempo de trabalho dá trabalho. E se a gente já está trabalhando igual maquininha, no automático, dificilmente você vai ter tempo de controlar. Agora, Cirão, é que vem a dor. Você vai ter que ter mais trabalho para ter menos trabalho. Você vai passar a controlar por um período que eu sugiro que seja de 3 meses. Então a gente está acabando janeiro. Fevereiro, março, abril. Para fechar o teu primeiro quadrimestre do ano. Você vai controlar o tempo que você dedica para cada cliente de partido teu. Você vai pegar lá, meu irmão, e-mail que eu respondi, quanto tempo eu gastei? 15 minutos. Lembra sempre que quando você responde uma coisa e tal, você para, tem um tempo de retorno para que você retome o raciocínio.
tá? Então, respondi um e-mail, 15 minutos. Ligação, meia hora. Reunião, 1h30. Petição, tanto. Audiência, você vai anotar tudo que você faz para cada cliente de partido seu. E como eu disse, Ciro, isso vai aumentar o teu trabalho. Então você vai ter que gerar um desconforto para buscar um melhor conforto do que esse que você está hoje. Ao final desses 3 meses, você vai fazer um relatório e vai fazer uma carta para os seus clientes de partido, individualmente. A mesma carta, obviamente, mas alterando o conteúdo dos dados. E nessa carta você vai explicar que você fez um acompanhamento das horas que você trabalha para esse cliente, que esse cliente está te custando X horas, e que como o valor pago é X reais, a hora que você está recebendo nesse contrato, em média, está em tantos reais. Então, digamos que você tenha feito essa conta e a sua hora tenha dado R$120 na conta feita para esse cliente. Nessa mesma cartinha você vai dizer, olha, nosso escritório hoje trabalha com uma hora de trabalho de R$300, por exemplo. Obviamente, gente, que o valor da hora varia de cada um. E aí você vai aumentar a tua hora para chegar num número bacana. Então você vai dizer para o cliente, olha, como o teu contrato está me gerando uma hora líquida, não é nem líquida, é bruto de preço, mas de valor, de R$120, e eu cobro hoje 300 a minha hora, então a gente precisa fazer um reequilíbrio econômico-financeiro do nosso contrato. Eu sei, você deve estar se peidando com medo da resposta dos clientes e de perder cliente. E aí volta o começo da live de hoje. Só vai conseguir fazer isso se você aprender a não ter medo de perder cliente. O cliente precisa de você, precisar de você mais do que você dele. O cliente precisar de você mais do que você dele. A primeira forma dele entender isso, de que ele precisar de você mais do que você dele, é você colocando preço em cima desse cliente e aceitando perder. Serão 2 filhos pequenos. Então você precisa fazer acontecer para que melhore para ele. Filipão colocou, e o boleto? Pois é. Vamos lá, pessoal. Eu não estou dizendo que você vai romper com os seus clientes de um modo geral. Eu estou falando que você vai chamá-los para a mesa, para conversar. Como? Com números, com seriedade. Não é de pires na mão. Porque o que acontece, cara? A relação de advocacia de partido é você tentando fazer uma correção monetária no contrato, tem que atualizar, corrigir, está defasado, e o cliente pedindo para baixar. Essa é a relação da advocacia de partido. É uma bosta. Você não vai de pires na mão, Felipe, Ciro, você não vai de pires na mão para esse cliente. Você vai com dados. Dados. Não é apenas aí uma correção quando veio o aumento de GPM para caceta, os clientes, quero rever o contrato. Eu tive vários assim, gente. Tá? Aí você pega e manda isso para os seus clientes e diz, olha, a gente precisa fazer um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Podemos marcar uma reunião para isso? Sugiro tal dia, tal hora, tal lugar. Você já ancorou o cara. Quando você mandou para o cara que ele te custa X horas, que no preço que ele paga hoje a hora é 120, e quando você diz que a tua hora é Y, 300, 250, 400, não importa, você não está mandando para ele um novo preço. Você está dizendo que o seu contrato precisa sofrer um reequilíbrio econômico-financeiro. Você está falando com seriedade com ele, com propriedade técnica. Você está se valorizando, mostrando para ele que tudo bem até se ele eventualmente não quiser mais ficar contigo. Galera, isso não é fácil. Só que foi o que eu disse no começo. Meu irmão, são 1,4 milhão de advogados. Aí você escolhe, cara. Não vai ser sem dor. Eu vou contar a história minha, pessoal. Eu tenho que contar. Eu estou contando aqui desse jeito, mas eu tenho que contar.
Vocês vão perceber, porque eu fiz isso. André Roberto e eu fizemos isso há, sei lá, cara, 13, 15 anos atrás. A gente tem um escritório, vai fazer 19. Logo, por menos de 5 anos de escritório, a gente olhou um para cada outro e falou, meu irmão, para com essa porra. Bora botar preço. E foi isso que permitiu que a gente tivesse tempo para ganhar dinheiro. O que vai acontecer, Ciro, Felipe e todos os demais? Você vai ter diferentes respostas desses clientes. Vai ter um ou outro que vai de cara, vai dizer, nem fudendo, não aumenta o preço. Nem fudendo, não quero nem saber de jeito nenhum e tal. Repare, essa vai ser a melhor coisa que vai acontecer na sua vida em relação a esse cliente. Porque você acabou de descobrir que realmente ele não serve para você. Esse que disse não de jeito nenhum. Ele não serve. Porque ele não valoriza você, mesmo assim. Ele está se lixando se o que você recebe é incompatível com o que você entrega. Ao responder uma carta dessa dizendo, nem sentar à mesa para conversar, eu vou... Esse cara, você quer longe de você. É a pessoa que não te valoriza em nenhuma medida. Zero. Porque ela não está topando nem te ouvir, nem conversar com você. Então, romper com esse cliente é um favor que você faz a você. Primeira coisa. Isso vai acontecer. Vai ter um ou outro que vai te dar essa resposta. E você vai dizer, obrigado, eu estou rompendo. Dane-se. Em paralelo, ao mesmo tempo, o que vai ocorrer? Alguns clientes vão sentar com você para conversar. Alguns vão ter uma reação que você vai se impressionar. Eles vão ter uma reação muito positiva. Porque eles vão olhar para você com orgulho. Eles vão olhar para você com admiração. A gente admira quem se valoriza. A gente admira quem se dá valor. Então, eles vão olhar para você e vão, cara, porra, é isso. Professor Richard, meu irmão, como é que tá, querido? Magistrado de mão cheia. Robin Arruda com 2 Ds aí, é meu parente parecido. Então, esses clientes, se forem boas pessoas, vão botar a mão na consciência e vão readequar o contrato. Eu não estou dizendo que vai chegar no número exato, pessoal, que você calculou. Eu estou dizendo que o seu contrato vai ser readequado. Você vai dobrar o teu contrato. Vai botar, se não 100%, 80% a mais do que você tinha. E alguns, você vai ter que ser equilibrado, aí sim, com as tuas contas e os teus boletos. Porque se um ou outro foi não vou aumentar, você vai perder esses, você vai compensar com alguns que vão topar aumentar, e aí você vai ver, no meio do caminho, quem não disse não, mas também não ficou super feliz, e você vai encontrar o equilíbrio para quê? Para que você consiga manter algo próximo do que você tinha de renda. Não necessariamente a mesma. Eu tenho mentorandos que, quando aplicaram essa técnica, voltaram para mim dizendo, Pablo, eu reduzi 40% dos meus clientes de partido e dobrei a minha receita geral. Falei, porra, Pablo, eu empatei a receita, eu consegui mudar, eu empatei a receita, mas eu reduzi a metade dos meus clientes. Aí eu falei, putz, é isso. Tá? O Atalice perguntou, no meu caso foi mantida a mesma renda? Atalice, foi até melhor do que a gente pensava. A primeira coisa que a gente fez, aí num depoimento mais direto meu, Atalice, a primeira coisa que a gente fez foi perceber que nos clientes de contencioso, com processos em andamento, não importa se pessoa física ou jurídica, a gente trabalhava todo mês sem uma renda, porque ou tinha cobrado honorários iniciais, e aí tinha um êxito, ou tinha só um êxito, algo que hoje eu não faço e tal. O que a gente fez? Propôs a esses clientes um valor mensal, uma mudança de contrato com valor mensal.
justificamos na questão dos custos operacionais, sistema, relatório e tal. E aí propusemos aos clientes colocar um mensal. Na época, eu estou falando, gente, de coisa de 15 anos atrás, tá, Thalício? Tipo assim, R$ 120 por processo, por mês e tal. Só que no volume, isso gerou uma rendinha. Essa rendinha ajudou a cobrir o buraco dos clientes de partido, por exemplo, que não quiseram, com o contrato já firmado, Filipão, com o contrato já firmado. Aí o que aconteceu, Felipe, antes de eu voltar aqui com a minha narrativa de estratégia e contando um pouquinho da minha história rápida, o que aconteceu? A gente pegou e filtrou. Os que não quiseram, como a gente já tinha contrato firmado, os que não quiseram, a gente deu 2 caminhos, entre nós, não é com o cliente não. A gente olhou e falou assim, mas esse cliente aqui vale a pena? Exemplo, porra, eu tenho um processo grande com expectativa boa de êxito. Porra, não vou romper. Deixa ser o mensal mesmo, porque eu tenho um dinheiro no final do arco-íris. Agora outros, processinho merda, êxito, porra, baixo, seja de chance, seja de valor, meu irmão, pô, então obrigado, cara, pode escolher um advogado aí, você tem 10 dias para escolher um advogado que a gente está renunciando, ponto, ou vai subestabelecer. No final do dia, a gente conseguiu passar por isso aumentando a renda e diminuindo o trabalho. Para nossa surpresa, não diminuiu tanto o trabalho quanto a gente gostaria, porque para nossa surpresa, a maior parte dos clientes aceitou a mudança. O que não foi tão bom assim. Hoje eu vejo, tá? Hoje eu vejo. Porque acabou que manteve um pouco do volume de trabalho que a gente queria evitar. Então, só voltando na estratégia, para quem está chegando aí, pense que a única maneira de você sair da ciranda do cliente de partido é arrumando um jeito de trabalhar menos, ganhando a mesma coisa ou próximo dela. A mesma coisa ou próximo dela. E nesse sentido, você vai precisar mudar as relações contratuais com os clientes de partido que você tem. Como? Repetindo, calculando por um período, 3 meses, que é a sugestão que eu sempre dou, o volume de horas que você dedica àquele cliente. A partir daí, você manda um relatório explicando que o valor que ele paga versus as horas que você trabalha, está gerando uma hora de X reais. E ela é menor do que a hora padrão que você resolveu estabelecer para o seu escritório. Convida o cliente para uma reunião para reequilíbrio da relação contratual. Essa expressão é boa, porque é difícil alguém fugir da palavra equilíbrio, né? Equilíbrio é uma palavra que chama as pessoas. Então, você convida a pessoa para reequilibrar a relação contratual. Você vai perder alguns de cara, que vão dizer, não, meu contrato é esse, eu quero esse contrato. Você vai dizer, não, então beleza, eu vou romper o contrato, eu vou rescindir o contrato. Tchau. Outros vão de boa, e eu digo, cara, acredite de verdade. Professor Diego Magno, meu amigo, sócio tricolor, quase carioca, de tanto que vem de Belém para cá, o Diego é o sócio do escritório lá em Belém, e procurador do município de Castanhal. Castanhal, né? O nome, né? Às vezes eu esqueço se é Castanheiro ou Castanhal. Acho que é Castanhal. Lá em Pará. Procurador-geral do município. Então, pessoal, vai ter gente que vai olhar e falar assim, cara, você é do cacete, parabéns, porque você tá... O cliente pode não falar isso, mas ele vai admirar a tua posição, o teu posicionamento. E ele vai readequar. E outros, cara, vão ficar negociando contigo um pouquinho. E você dá uma negociada. Porque nessa hora, agora preste atenção, pessoal, rapidinho. Nessa hora, quando você renegociar, talvez você não consiga botar o valor de hora que você queria. Talvez. Mas aí é aquela estratégia de negociação. Você vai limitar as horas. Então você vai dizer, não, tudo bem, a gente pode até, de repente, manter aqui, exemplo, a tua hora está 120 na minha conta hoje. Pô, eu estou cobrando 300. A gente readequa o teu contrato para 200 e bota uma quantidade de horas. Cara, você acabou de dar limites para esse cliente. O cliente de partido precisa ter limite. Se ele não tem limite, ele te liga e fica o tempo que ele quiser no telefone. Ele te liga para falar de futebol. Ele te liga para falar mal da mulher dele ou do marido dela. É uma merda. Então, mesmo que você não consiga readequar para um grande valor esse contrato,
É a oportunidade que você tem de revisar o contrato para que ele passe a ser um contrato com limite de atuação. Agora, continua o raciocínio comigo, por favor. Vou puxar até um pouquinho mais para a minha câmera aqui. Tá? Continua o raciocínio comigo. Aí, Cirão, o problema é você. Olha só a frase do Ciro boa, viu, meu irmão? O meu problema é colocar limite. Eu já passei 4 horas conversando com o cliente. Aí, o problema não é o cliente. É você. Eu marco reunião com o cliente, eu digo, a reunião, tal hora tem 1 hora de duração. Bateu 1 hora, eu digo, pessoal, acabou. Pô, mas não acabou o assunto. A gente marca outro dia. Eu tenho outra reunião daqui a pouco. E ponto. O que vai acontecer? Ele vai ficar puto, o cliente. Mas na próxima reunião, ele vai falar objetivamente. Ele sabe que tem relógio contando. Relógio para tudo. Para ele conseguir fazer o que ele tem que fazer, falar o que ele tem que falar, ouvir o que ele tem que ouvir. E também para preço. Agora, Ciro, escuta uma coisa aqui rapidinho. Esses dias eu postei uma foto minha ao lado do professor Pedro Barreto, de 15 anos atrás, no curso Sejus, lá em Salvador, que é atual Sejas, do Aras. Do Zé Aras, que na época era Sejus, o Pedro era um dos sócios fundadores. Para quem não sabe, eu esse ano vou fazer 22 anos de docência. Isso, fiz a conta rapidinho aqui. No final do ano, em outubro, eu vou fazer 22 anos de docência. Boa parte da minha carreira na docência inicial foi dando aula em graduação. Depois, em cursinho preparatório. Depois, em pós-graduação. Hoje, no digital. Não houve algo estanque. Eu comecei na graduação, em 2002. Comecei a dar aula em cursinho. Já dando aula em cursinho, eu peguei uma outra faculdade para dar aula em graduação, que era muito melhor, de nome, de tudo, que era o IBMEC. E aí eu fui aumentando meus cursinhos e comecei a dar aula em pós, e em dado momento eu dava aula na graduação, em pós-graduação, em cursinho para OAB, em cursinho para magistratura, na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Eu dava aula da porra toda. Minha cabeça enlouquecia. E tinha escritório, tá, pessoal? Sempre tive. Eu tenho escritório desde que eu me formei, desde 2001, que eu advogo. E no SMJ desde 2005. O que acontece, pessoal? Eu tomei uma decisão na minha vida, em 2009, que foi uma das mais difíceis. Eu pedi demissão das 2 instituições de ensino em que eu dava aula na graduação. Primeiro na universidade e depois no IBMEC. Eu tinha... Ô Ciro, presta bem atenção, meu irmão. Em 2009, eu tinha uma mulher que tinha acabado de parir. Meu filho nasceu em 2009. E eu pedi demissão da instituição que me pagava fixo. Por quê? Porque eu percebi que dar aula em cursinho preparatório estava me dando mais dinheiro. Porque o valor da hora-aula era muito maior. O volume de horas era maior. Só que eu também percebi que eu estava trabalhando igual um camelo. Teve dia, Ciro, de eu dar aula em 3 estados diferentes em prévia de OAB, que é aquele dia antes de OAB. 3 estados diferentes. Dar uma aula, pegar um voo, dar uma aula, pegar um voo, dar uma aula. Até os 2 anos do Lucas, eu passava às vezes 3, 4 semanas fora de casa. Aí eu fiz uma outra mudança, pivotei outra coisa. Percebi que a aula de cursinho não me dava clientes no escritório. E a pós-graduação dava. Porque no cursinho tinha de tudo. Recém-formado, para fazer OAB, hoje vão fazer concurso. Não tinha negócio. Na pós tinha negócio, porque o advogado fazendo pós normalmente está ali interessado em fazer negócio. O que eu fiz? Eu saí dos cursinhos preparatórios.
Eu chamei a galera, por exemplo, curso Fórum no Rio de Janeiro, do Carlinhos, que também era do PB, de pessoas que são muito queridas, todos muitos amigos, né, até hoje, claro. Chamei o Carlinhos e falei, Carlinhos, eu vou ter que parar de dar aula. Eu vou para outros projetos da minha vida. Eu estou dando aula de pós, isso está sendo melhor para mim. Naquele momento, pessoal, eu passei a ter menos receita de aula, mas eu passei a ter uma aula mais qualificada. A hora-aula da pós era melhor que a do cursinho. Mas o volume de horas, não. O volume de horas, não. E aí lá fui eu para pós, e isso, claro, me trouxe vários clientes, parceria com aluno, tudo. Tá aí uma porrada de coisa, muita coisa bacana nasceu de pós, né? E depois aconteceu um outro movimento, que foi o digital. No meio da pandemia, mais ou menos 3 anos atrás, o professor André Santa Cruz, a Amanda está aqui, trabalha com ele no escritório, insistiu em dizer, cara, você tem um produto, esse negócio de planejamento acessório, que é do cacete. E eu dava esse curso presencialmente em vários lugares do país. Ia, pegava hotel, a galera viajava e tal, e fazia o evento. E o André falou, você tem que fazer isso no digital, você tem que ir pro digital fazer isso. Há 3 anos. E eu fui pro digital. E o que eu fiz com os cursos de pós-graduação que eu dava aula? Parei. Escolas como a FGV, que eu tinha um sonho de ser professor, que o dia que eu me tornei professor da FGV, através das mãos do professor Márcio Guimarães e do auxílio do intermédio do Juan Vasques, era um sonho para mim dar aula lá. Eu comecei a dar aula em 2013 lá. Ano passado foi o último ano que eu dei aula na FGV por hora. Por hora. Não sei se um dia. Foram 10 anos. A Escola da Magistratura do Rio, que era o auge do status da docência. O auge. Quando eu comecei a dar aula na Emerge, os alunos tinham que usar terno. 2007. Eu comecei a dar aula em 2007 na Emerge. Eu deixei. A UERJ, onde eu dou aula de pós-graduação, eu neguei aula para esse ano. Por quê? Porque eu encontrei um outro lugar que me paga mais. Que me faz mais feliz e principalmente me dá mais tempo, que é o digital. Então, quando eu estou falando essa coisa de transformar o teu cliente de CNPJ em cliente de partido, de partido em cliente societário ou em outros clientes, eu não estou tirando isso do nada. É porque eu fiz isso no meu escritório. E eu fiz na minha carreira também docente. Agora, preste ainda mais atenção. O teu cliente de partido jamais vai te chamar para fazer um projeto grande. As exceções servem para confirmar a regra, tá? O teu cliente de partido jamais vai te chamar, repito, para um projeto grande, algo relevante. O teu cliente de partido, quando tiver uma dor de barriga grande, precisar, por exemplo, fazer um M&A, a venda do negócio dele e tal, ele vai te perguntar, vem cá, qual é o escritório que é bom em M&A? Aí você vai ter que ajudar o cara a escolher um outro escritório que vai cobrar 600, 400 mil para fazer o M&A do cara, a venda do cara. Você ainda vai ter que acompanhar o serviço do cara, vendo o cara ganhar pra caceta. Quando o teu cliente está em crise, ele precisa de uma recuperação judicial, não é você que ele vai chamar, ele vai chamar o outro. Então você tem que ser o outro e não esse. Outra coisa, nem é o tópico, mas eu vou aproveitar o finalzinho desse bate-papo com vocês. Preço. Cara, você acha que a Apple, quando lança um iPhone novo, você acha que a Apple está preocupada com o preço da concorrente? Da Xiaomi, sei lá, qualquer merda dessa? Estou perguntando, você acha, de fato você acha que ela está preocupada? Não. Porque a Apple atingiu uma posição em que o cliente quer mais ela do que ela aparentemente quer o cliente. Aparentemente, porque se ela vende, ela quer. Mas ela atingiu uma das melhores posições de mercado que tem. O desejo do cliente de ter aquele negócio é maior do que o desejo dela de ter aquele cliente.
E aí a gente tem que aprender que tem cliente que não é pra gente. E eu vou contar uma história para vocês da semana passada. No final de semana passado, Dani e eu fomos ver móveis. Depois que eu fiz a obra aqui de baixo, ficaram faltando alguns móveis que eu gostaria de colocar. Eu quero trocar a minha mesa, que foi o único móvel que eu não troquei, e botar uma ou duas poltronas ali. Fomos em busca, então, desses móveis especificamente. Além de mesinha de centro e tal. Escuta essa, galera, para assustar. A gente foi no Casa Shopping, que é um shopping de decoração, móveis e tal. A gente gosta muito de ter bons restaurantes lá. E a gente passou por uma loja que eu nunca tinha entrado, nunca nem tinha visto, eu acho. E eu vi uma mesa que eu fiquei encantado. Eu fiquei encantado com a mesa. Falei, cara, vamos entrar, Daniele, vamos entrar. Entramos. É a história da poltrona, é isso aí, Douglas. Entramos. Primeiro que a vendedora, ela vem com tranquilidade, né? Repare, gente. O alto padrão é sutil. Né? Eu vi uma postagem esses dias, um meme que eu achei ótimo, né? Mulheres ricas usam roupas largas. Isso não tem nada a ver, literalmente. Mas eu achei interessante a lógica do espalhafatoso, né? O alto padrão não é espalhafatoso, ele é sutil. Então a vendedora veio sutilmente. Eu falei que eu tinha gostado da mesa e tal. Só que na medida em que eu vi a mesa, eu vi uma poltrona com um puffzinho. Falei, caceta, meu irmão, que poltrona do caralho, velho. Sentei na poltrona, botei o pé no negocinho, botar no puffzinho. Falei, cara, parece que tem, meu irmão, alguém me massageando aqui nessa cadeira. Porra, gostou? Não é cadeira de massagem, não. Porra, a cadeira é normal. Poltrona. Falei, cara, que do cacete. Pedi o preço pra mulher. Érica, a vendedora. Ela falou assim, você pode me dar o seu WhatsApp que eu vou te mandar os preços. Não tinha preço. Olha que foda. Não tinha preço na loja. Obviamente que naquele momento eu sabia que já não era pra mim. Assim. Eu falei, cara, esquece. Assim, esse tipo de coisa... Fosse um preço ok, ela ia me mostrar o preço na hora para tentar me levar na emoção. Porque a emoção é uma das melhores maneiras de conquistar um cliente vender na hora. Mas o preço dela, eu tinha certeza, ia doer. Porque a ponto dela não querer me vender na emoção, porque não seria a emoção que me faria comprar. E ela me mandou o orçamento da mesa e o orçamento da tal da poltrona com o puff. Alguém quer tentar chutar quanto foi o orçamento da poltrona com o puff? Alguém quer tentar chutar? Só para a gente divertir aqui antes de fechar a live. Alguém quer tentar chutar? Aí. Vou esperar um pouquinho para ver se vocês dão uma ideia. Filipão disse 20 pau. Thiago também, olha que coincidência, o mesmo número. Pois é. Carley chegou. Carley foi lá. 65 mil reais custava a poltrona com o seu puffzinho. Era até mais cara que a mesa. O orçamento dela com uma mesa, uma poltrona e um puff, tava acho que 120 mil reais. Ela não me mandou o orçamento no mesmo dia que eu fui na loja. Nem no dia seguinte. Ela mandou 2 dias depois. Não tinha a menor pressa para ela. Ela não se mostrou ansiosa para vender porra nenhuma. Eu mandei para ela, Érica, bom dia, obrigado pelo envio. Ela disse, de nada, e foda-se. Sabe por quê? Ela sabia que eu não era cliente dela. Ela sabia que eu não era cliente para comprar o produto dela. Ela já sabia. O Ciro falou, mas aí o cliente já esfriou. Ciro, ninguém compra uma poltrona de 65 mil no calor. Quem compra essa poltrona, compra essa poltrona. Compra essa poltrona, Ciro, até pela exclusividade, por saber que não é qualquer um que pode comprar. O comprador dessa poltrona compra sem ver preço. Ele compra antes a poltrona. E ela sabia que eu não era cliente dela. E ela percebeu isso e
e não se incomodou, ela não fez força, ela não perdeu tempo. Ela não perdeu tempo nem na hora e nem depois. Ela mandou o orçamento. Eu até podia ter cara de cliente dela, mas eu não ia dar 65 mil numa poltrona, pelo menos não hoje, não digo nunca, mas não hoje. Onde é que eu quero chegar com isso, pessoal? Se essa loja está vendendo poltrona a 65 mil reais, é porque tem alguém pagando 65 mil reais por essa poltrona. Ela não estaria vendendo essa poltrona por 65 mil se ninguém estivesse pagando. Entenda o que eu estou dizendo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Felipe Esteves, meu irmão, seja bem-vindo. Filipão, eu te mandei um convite aí, hein, cara, para estar aqui em casa dia 2 de março, hein, cara, no encontro presencial do Globo da Morte, hein? Depois dá uma olhadinha lá. Então, ela não tá nem aí. Ela não quer vender para mim porque ela sabe que não venderia para mim. É a mesma coisa quando a gente fica tentando adequar o nosso bolso ao bolso do cliente. E eu vou contar uma minha, recente. No ano passado, tem alguém aqui que já fez mentoria comigo? Eu não sei se eu cheguei a ver ou não. Mas, no ano passado, eu tinha, a minha mentoria individual custava 3 mil reais por 2 horas com o meu mentorando. E eu não fazia 1 hora, 2 horas, a 3 mil reais. E eu tinha esse produto. O que eu percebi? Que eu estava vendendo demais essa mentoria individual. Eu estava vendendo mais do que eu queria. Por que mais do que eu queria? Você é louco, Paulo? Não, é porque se eu estou vendendo hora, eu tenho que ficar muitas horas para dar essa mentoria. Então, o meu tempo para fazer qualquer outra coisa, seja estudar, que eu adoro, ler, produzir intelectualmente, escrever, ou jogar videogame, ou fazer sauna, eu estava com o meu tempo prejudicado. O que eu fiz? Eu aumentei a minha mentoria para 5 mil reais por 2 horas. O que aconteceu? Reduziu um pouquinho o número de pessoas que, buscando a mentoria, faziam a mentoria. E, perfeito, atingiu o meu objetivo. Aquela pessoa que naquele momento... Agora, presta atenção, por favor, para poder fechar. Aquela pessoa que naquele momento não fechou uma mentoria de 5 mil comigo, não é porque ela acha um absurdo os 5 mil. Se ela achar isso, é até uma idiota, porque ela mesma não vai dar valor ao próprio serviço. Tá? Quem pensa assim. É porque naquele momento, o problema que ela tem não é suficiente para ela pagar 5 mil para alguém ajudar a resolver. Na hora que essa pessoa tiver um problema grande, com o cliente pagando muito, a mentoria de 5 mil é peanuts. E aí ela vai me procurar. E aí é nessa hora que ela não vai procurar alguém que lhe ofereceu uma mentoria de 500 reais. Ela pode até não ter feito comigo a mentoria de 5 mil num problema que não cabia numa mentoria de 5 mil. Mas quando ela tiver um problema que cabe numa mentoria de 5 mil, ela não procura alguém que coube em 500 reais. Essa moça da loja, da poltrona de 65 mil, ela não vai me ver tão cedo. Eu não vou entrar na loja dela. Não é porque eu fiquei chateado, pelo contrário, eu estou feliz pelo modus operandi deles, orgulhoso daquele vendedor que impõe o seu preço e vende para quem pode comprar. Mas o dia que eu quiser um móvel de alto padrão e eu na minha cabeça achar que eu devo dar 65 mil numa poltrona, nem acho que isso seja algo tão provável, né? Não por mesquinharia, mas porque não é um ativo que eu curto tanto, talvez moto seja mais fácil. A loja que eu vou é aquela, não é a outra que vendeu a poltrona a 5 mil. Então, quando você se posiciona com o seu preço, você educa o mercado à sua volta. Quando um aluno me procura para parceria de planejamento e eu pergunto qual é o valor do patrimônio, e o aluno diz, 10 milhões, eu falo, cara, eu só faço parceria com projetos acima de 20 milhões. Quando eu faço isso, eu sei que eu estou deixando dinheiro na mesa. Porque um projeto de 10 milhões de patrimônio não é pouco dinheiro, não. Eu poderia ganhar ali um dinheirinho, mas eu estou educando.
Quando esse aluno tiver um projeto de 100 milhões, ele não vai pensar em outra pessoa, ele vai pensar na pessoa que atende a partir de. É isso que vocês precisam fazer os clientes de vocês entenderem. Quem são vocês? Quando alguém te procurar para fazer uma ação de consumidor, de jack, de bobagem, não sei o quê, você tem que ter o poder de dizer, pô, irmão, não faço micro-litigation, vou te indicar alguém e tal. Ou, para quem tem escritório um pouquinho maior, que é um outro macete que eu dou, é você dizer, não, a gente tem um setor no escritório que é só para micro-litigation, para coisas que são pro dia a dia, ali, pro sócio e tal, etc. Então, pessoal, aprendam a dizer não. E para fechar a live, se você tem cliente de partido, dizer não é muito complicado, porque você conta com o valor mensal. E é muito paradoxal isso, porque para você ganhar mais dinheiro, você tem que ter garantia do dinheiro que você precisa para pagar as despesas ordinárias. Paradoxalmente, o cliente de partido acaba sendo essa garantia. E ao mesmo tempo, ele é a prisão para você. Então você vai ter que criar um equilíbrio, reduzindo o teu cliente de partido em volume de clientes e aumentando o preço, deixando de lado aqueles que não te valorizam de jeito nenhum. E a partir daí você vai conseguir ter mais tempo para você estudar. O Societário em Movimento perguntou, dá para ter escritório que atua apenas no societário? Cara, dá muito, mas dá muito mesmo. Assim, lá no SMGA, a gente optou por não ser super nichado. Mas foi uma opção, uma característica nossa. A gente atua na área empresarial, mas como boutique empresarial, nas áreas diferentes que são necessárias. Mas dá muito para viver só do societário e de contratos, pessoal. Tem várias pessoas, vários profissionais que eu conheço que subnicharam e vão muito bem. Isso aumenta a percepção de valor por parte do cliente, tá? Ao ser super especializado. E a super especialização, né, o subnicho, ele vai gerar um problema de pouca venda num primeiro momento. Quem vende a poltrona de 65 mil, não vai vender todo dia. Cara, tem um cara que entrou aí agora, o Caio, não sei se ele já estava, mas ele comentou aí agora. Você ajudou muito a transformar nosso escritório, fera demais. Cara, eu fiquei encantado, né? Eles me procuraram para um projeto, eles não tinham fechado o projeto. Escuta essa história rapidinho. Caio, posso contar, né? Não vou contar nome de cliente nem nada. João Pessoa, na Paraíba. O Caio, a esposa dele, mais 2 amigos sócios de um escritório, tinha um cliente em potencial para fechamento de uma reestruturação societária, que seria grande. E eles me chamaram para fazer com eles a parceria. Eu disse, cara, beleza, mas já está fechado? Não, e como eu disse aqui, né? Tempo é dinheiro, não dá para ficar dedicando para projetos não fechados. O que eles fizeram? Eles bancaram a minha ida, bancaram lá o custo da minha hora para ir com eles lá. A esposa dele acabou de entrar aí, a Ju. Bancaram a minha ida, né? Bancaram a hora para eu ir e tal, tá com eles lá. E a gente fez a reunião com o cliente lá e eles fecharam com o cliente, era um cliente gigante, para a região, gigantesco mesmo, muito grande. E nós aproveitamos, né, Caio, para ter bons momentos de bate-papo, bebendo uma cerveja, conversando no botequim de noite. Vocês são uma simpatia. E esse depoimento que você deu aqui me deixa muito feliz, porque ele corrobora aquilo que eu estou falando desde cedo, assim. Fazer as mudanças é doloroso, né? Mas, como você disse, né? Implementar essas coisas acabou transformando o escritório de vocês, né? O posicionamento de vocês no mercado. Fico muito feliz por ter podido contribuir com isso. E mais feliz ainda porque vocês perceberam isso, né, e implementaram isso. Então, galera, não adianta. 1.400.000 advogados. O sol não vai nascer para todo mundo. Vai ter advogado que vai viajar de primeira classe, vai ter advogado que não vai viajar para lugar nenhum. Vai ter advogado que vai trocar de carro para ter o carro que sempre sonhou.
vai ter advogado que vai ficar na merda para financiar um carro usado. Isso vai acontecer o tempo todo. Se você só tem a chance de escolher onde você vai estar. E não se esqueça, de tudo que eu falei aqui, o mais importante é o dinheiro que você ganhar, seja ele qual for, de nada servirá se você não viver a sua vida. Então a busca é de monetizar mais, mas trabalhando menos o tempo todo. Busca isso para você. Obrigado pela audiência de vocês. Como eu disse no começo, eu ia mentir para vocês, porque eu disse que a gente ia ter um bate-papo rápido. Tem 1h15, 1h13 que a gente está aqui. Eu espero até que a live fique salva, porque acho que não sei se ainda tem aquele negócio de ficar 1 hora e tal. Mas eu espero que eu possa ter contribuído para vocês aí. Amandinha, amanhã a gente está junto no escritório aí em Brasília. Estarei com vocês aí. Vamos gravar aquele podcast com a Estela. E, claro, vamos almoçar. Talvez até aquele japonês maravilhoso lá. Muito obrigado a vocês aí pela paciência, pela audiência. E, de novo, eu espero realmente que tenha sido útil para vocês. Depois, por favor, compartilhem essa live com quem você acha que deve assistir. Tá? Bom, agora eu vou gravar a aula para o curso Limitada de A a Z. Não se esqueçam, pessoal, já estou esquecendo, amanhã começa o evento Arquitetando a Limitada. E na quarta-feira lança o curso Limitada de A a Z, que eu estou gravando do zero. Eu já tinha gravado e saiu a IN nova ontem, na sexta, anteontem. Saiu a IN nova e essa IN mudou a porra toda, né, anteontem. E eu estou regravando o curso, que estava gravado para lançar agora. E estou regravando o curso para vocês, para que na quarta-feira vocês possam comprar um curso totalmente novo, reformulado, meu irmão, vai ser do cacete. Os alunos, os meus alunos atuais e ex-alunos vão ter a chance de comprar o Limitada antes do lançamento. Vocês vão receber nos grupos do WhatsApp onde a gente tem relacionamento, um link especial para vocês entrarem antes, com condições especiais. Fiquem atentos para não perder essa parada. A Amanda dizendo que a Iene teve muitas contribuições minhas. Obrigado, Amanda. Foi bom ter podido participar da consulta pública, né? Muito legal. Bom, pessoal, agora sim, fui. Um beijo para vocês, um ótimo domingo e até o Limitada de A a Z. Sabe por quê? Porque para você cobrar caro, você tem que entregar muito. Então você tem que conhecer bem. É isso. Olha aí, ó. Já agradeço publicamente por todas as considerações. Você é linda, minha amiga. Um beijo, pessoal. Fui.